alegria poder fazer parte do aniversário da Ana e saber que mais um ano a missão está cumprindo o papel, não perdeu a visão, não saiu do eixo, e saber que a visão que Deus deu lá atrás ainda existe, ainda está sendo cumprida. Então é uma felicidade muito grande poder saber que essa missão ela continua cumprindo com o que Deus já desejou lá atrás, há 19 anos atrás. E hoje a gente vai falar sobre Romanos 10, capítulo 13 e 14, uma parte do 14. E eu vou pedir para vocês abrirem Romanos 10, 13 e 14. A palavra de Deus diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Aqui na carta de Romanos, a gente vê que ela foi escrita há muito tempo, 57 anos depois de Cristo, mais ou menos no início da primavera. E quem escreveu foi Paulo, pela sua terceira viagem missionária, muito provavelmente em Corinto ou em Cencreia. E essa carta ela foi destinada para os irmãos da igreja de Roma, que em sua maioria eram gentios, porém tinha uma minoria ali que era judia, os judeus. No versículo 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse invocar, ele quer dizer chamar, então aclamar. Mas no versículo 14 já diz como que vão invocar esse nome se eles não creram. Em Joel afirma isso, Joel 2,32 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo também. E essas pessoas do contexto que está falando, eles tinham já um zelo pela palavra, eles tinham um zelo por Deus, mas esse zelo, ele era sem entendimento, sem conhecimento de quem era o Jesus que está falando aqui. E eu fiquei tentando pensar num exemplo para entender melhor desse zelo. E um exemplo que fica muito próximo é, por exemplo, alguém que é músico, que eu conheço algumas pessoas que são músicas, e eu vou guardar, às vezes, um instrumento ou os cabos, alguma coisa assim. E eu tenho cuidado com as coisas, mas eu não conheço a utilidade daquilo. Então eu vou guardar segundo o meu zelo, com o meu cuidado. Aí a pessoa que é dono do material ou coisa assim, ela fala: não, faz isso porque estraga, porque não sei o quê. Porque ela conhece o material que ela está usando. Conhece o material e tem um zelo a partir do conhecimento com aquilo. E esse pessoal, eles tinham um zelo, mas era um zelo segundo a própria justiça. No versículo 2 e 3 diz: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. O conhecimento deles não era de Deus, eles tinham zelo pela lei. E Paulo, ele em Gálatas 1,14, ele diz que ele, como uma pessoa, ele era uma pessoa zelosa, uma pessoa que cumpria a lei, fazia tudo muito certinho. Mas depois que ele conhece a Cristo, ele muda algumas coisas, ele sabe o que ele está acreditando de fato. E Jesus, ele vem justamente para pôr fim na lei. Isso nós vemos no versículo 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Jesus, ele vem para pôr fim nessa lei, mas ele é uma pessoa que cumpriu toda a lei, que obedeceu
e que ele fez tudo isso com perfeição, ele sabia o que ele estava fazendo. Nós devemos continuar desempenhando, a lei ela continua desempenhando um papel sobre as nossas vidas, e não é, veio Cristo e agora não preciso obedecer mais ninguém, não preciso fazer nada. Nós temos que entender que a lei continua desempenhando um papel sobre as nossas vidas, mas os judeus, eles estavam prezando tanto aquela lei e não estavam se importando com a vinda de Cristo, que ele já tinha vindo. Já era como se tivesse a pessoa ali, mas não, vamos se prender no papel, na lei, tudo mais. No versículo 10, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como eles iam crer se eles estavam enxergando de outra forma? Eles estavam se baseando na própria justiça. E a nossa justiça, ela não tem validade. Eles estavam simplesmente ignorando a justiça de Deus. E a palavra diz que no versículo 3, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Eles não estavam baseados na justiça que vinha de Deus para a vida deles. Eles ficavam presos naquela, não, eu tenho a palavra, eu tenho as leis, eu sei o que eu vou fazer, e não abriam mão daquilo. Então isso atrapalhou que eles pudessem cumprir o que está dizendo no versículo 13, no versículo 14 e um pouco mais adiante também. No versículo 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como que eles iam conseguir crer nisso? Uma das coisas é a convicção. Se nós não temos convicção naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente crê, que é uma fé prática, a gente não vai conseguir cumprir o que a Bíblia está pedindo. Então eles não estão ali crendo, eles não vão conseguir invocar o nome de Deus da forma que vai levar eles a ser salvos. Então, que a nossa fé ela possa ser uma fé prática, que a gente possa ter convicção daquilo que a gente crê, porque só quando a gente acredita de verdade que a gente vai conseguir fazer aquilo com confiança e até apresentar a outras pessoas. Então, que nós possamos ter uma convicção, acreditar de fato que Jesus ele veio, colocou fim na lei, que ele cumpriu toda a lei de uma forma perfeita, que ela ainda existe, mas que nós vivemos baseados em Cristo agora. Um outro ponto é que nós também devemos ser as pessoas e pensar nas pessoas. Nós precisamos estar dispostos a ensinar essas outras pessoas daquilo que a gente já crê. Então, se eu creio que Jesus ele veio já e ele está cumprindo, tudo que está na Bíblia já está se cumprindo, eu tenho que ter essa disposição de falar isso para as pessoas e dessa forma outras pessoas também vão ser salvas, porque eu já conheço, eu já tenho aquela convicção. Então, o Senhor ele deseja que todos sejam salvos. Mas será que as pessoas sabem disso? Será que todos já têm essa consciência de que ele veio, que se nós confessarmos com a nossa boca, ele é fiel para nos dar a salvação? Será que as pessoas já estão sabendo disso? Às vezes elas não sabem. Será que eu estou sendo essa pessoa que está disponível para poder ajudar, para poder caminhar junto? E um outro ponto são as prioridades. Às vezes eu acho que eu estou muito ocupada, muito atarefada, e aí eu tenho na porta do meu guarda-roupa um versículo que é Salmo 139,
119, 136, que diz que rios de lágrimas correm dos meus olhos porque a tua lei não é obedecida. Essa lei não é obedecida porque a pessoa não sabe o que vai obedecer. Será que eu estou sendo a pessoa que está disposta? Estou priorizando o outro e me colocando à disposição para poder ensinar, para poder contribuir na fé, ajudá-lo. Então, se a gente não tem esses aspectos, a gente não acredita naquilo que a gente está vivendo, a gente não tem o nosso foco nas pessoas e a gente não está priorizando essas pessoas também, a gente está tendo uma fé que é parecida com a dos judeus, porque eles tinham zelo, mas eles não tinham conhecimento da grandeza que era tudo aquilo. Então, que a gente possa ter o zelo colocado da forma correta, com base no conhecimento que nós já temos de quem é Deus, de tudo que Ele fez. Então, agora eu gostaria de fazer uma oração sobre esses pontos que foram apresentados e que a gente possa estar sondando o nosso coração se nós estamos colocando a nossa vida à disposição do outro para poder ajudar ele e contribuir em cada um dos aspectos. Que cada um possa ir se analisando já e pensando em como está a vida. E eu também estou fazendo isso, estou tentando viver e praticar tudo isso que foi dito. Obrigada, Jesus, pela sua palavra. Obrigada porque o Senhor nos ensina, nos instrui e fala conosco através dela. O Senhor continue fazendo isso porque nela possui todas as respostas, nela está toda a forma que nós devemos andar, meu Deus, e que a gente possa de fato crer na sua palavra, crer que o Senhor está dizendo a verdade e que a gente possa ficar disponível para as pessoas, para ajudá-los, para contribuir na vida deles, que a gente possa ser uma bênção na vida do nosso irmão, instruindo eles e falando o que a sua palavra diz, que nós possamos priorizar os nossos irmãos, Deus, e não achar que estamos ocupados demais com as nossas tarefas. Mesmo que nós estejamos ocupados, Deus, que o Senhor nos mostre que existe sim um período, um momento que nós podemos nos dedicar a outros, que a sua palavra possa ser pregada e que a nossa vida seja sempre colocada diante do Senhor, para que o Senhor nos instrua e nos mostre, Deus, o que está de errado e possa nos corrigir. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém.